O dólar impacta a nossa economia de várias formas. Para começar, muitos produtos são ou são feitos com matéria-prima vindo de outros países. E a negociação do Brasil com essas economias é feita justamente com a moeda americana. Um exemplo é o trigo. O Brasil ainda depende muito do trigo importado, pois não é autossuficiente nessa produção. Em 2024, as importações do trigo superaram as 6 milhões de toneladas. Por isso, alimentos feitos com trigo ficam mais caros. Ou seja, dólar subiu, o valor do pãozinho também pode subir. E olha que o trigo é só um dos vários itens que compõem essa lista, junto com café, azeite e outros tantos. Esse economista explica como acontece esse impacto direto na inflação como um todo. Nós importamos muitos produtos. Então, por exemplo, um produto que nós importamos que já teve aumento, já vinha tendo aumentos, né? Que é o azeite. Então, você pode chegar no mercado e ver, o azeite está super caro, né? Então, assim, tem produtos que terão impactos maiores, né? Que sofrerão impactos maiores, porque dependem da importação ou de componentes que são importados, né? E outros nem tanto, né? É importante lembrar que o dólar se fortaleceu frente a outras moedas no mundo todo, não foi só com a moeda brasileira, não. Tudo isso começou após a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou medidas importantes que conseguiram valorizar ainda mais a moeda norte-americana. É importante também levar em consideração o que acontece aqui no Brasil. No cenário doméstico, a questão fiscal acentuou a valorização do dólar frente ao real. O mercado avalia que está mais arriscado investir no país. Isso porque há dúvidas se o governo vai conseguir ou não conter a alta da dívida pública. Apesar de tudo, ainda é uma questão delicada, que pode mudar a cada dia. Por isso, é necessário aguardar para ver o que se concretiza dentro e fora do Brasil, e aí sim analisar o impacto. Daqui para frente, apesar de tudo, a expectativa é que o dólar caia ao menos um pouquinho e também se estabilize. Eu acredito que esse aumento ainda é por conta das expectativas e que essas expectativas vão ser frustradas e normalmente o dólar vai recuar e os preços voltarão mais ou menos aquilo que normalmente a gente está pagando. Então a tendência é que o dólar venha caindo, né? Talvez fique aí entre os 5,80 a 6, que é o valor mais ou menos esperado mesmo. Como falamos que produtos ficam mais caros quando o dólar sobe, será que podem ficar mais baratos se a moeda cair pelo menos um pouco? Bom, segundo esse economista, não. É só a gente tomar como parâmetro a gasolina, né? Então, essa nova política do governo, ela tende a amortecer os aumentos e as quedas. Então, o preço vai se estabilizando, né? Então, acredito que os grandes produtores também estão pensando assim, né? Porque se você aumenta muito também os preços, você acaba perdendo mercado. Então, o produtor, ele pensa duas vezes antes de aumentar muito os produtos. Então, ele dá uma olhada no cenário, fala, ó, aumentou um pouco, então vou diminuir aqui minha margem de lucro, suportar por um determinado período. Depois, quando ele vê que está voltando ao normal, ele fala, não, então vou manter o preço ou alterar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo.